Até o início de 2000, a IBC desenvolveu vários formatos de programação para criança através de diferentes iniciativas ministeriais. Algumas delas atuaram simultaneamente. Ao fim de 1999, tínhamos vários ministérios, vários líderes, vários programas, vários formatos e um sonho de termos uma só forma de pensar criança na igreja local. Lá no Velho Testamento, Deus tinha uma promessa para o seu povo, que o seu Espírito seria derramado nos últimos dias de uma maneira muito especial, abundante, transbordante. E ele disse mais que essa obra do derramamento do Espírito começaria pelos pequeninos. O Senhor está te chamando para sonhar novamente com uma geração que vai influenciar essa cidade, que vai reverter os quadros dessa cidade, que vai proclamar Jesus nessa cidade, e será através dos pequeninos. Grupos pequenos agora, crianças sendo pastoreadas no final de semana, crianças sendo pastoreadas durante a semana, auxiliando a família agora nesse pastoreio para a honra e glória do Senhor Jesus. O tempo é este. O nome desse projeto é Geração Futuro. Pegou o bebê e a irmã do Moisés, foi chamar a mãe dele. Esse vídeo que vocês acabaram de ver era eu com apenas 4 anos de idade no Geração Futuro. E nesse dia eu tinha aprendido a história de Moisés. O Geração Futuro foi muito importante na minha vida durante esses 10 anos, pois eu pude cada vez mais estar aprendendo de Deus e sobre as histórias da Bíblia, com os vários recursos que o Geração Futuro oferece a todas as crianças, como teatros, que foi dos recursos assim, que eu particularmente mais gostava, brincadeiras, momentos em pequenos grupos e muito mais. E foi também no Geração Futuro, no acampamento Amo Muito Tudo Isso, onde eu tomei a decisão mais importante da minha vida, que foi aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e resolver viver para Ele por toda a minha vida. E ainda hoje, Geração Futuro tem me abençoado com as oportunidades de servir e poder abençoar crianças com um pouco mais do que eu aprendi ao longo desses 10 anos. E além de abençoar as crianças, cada dia que passa sou mais e mais abençoado com o Geração Futuro. Minha história no GF começa quando eu era criança. Vendo voluntários servindo de forma apaixonada e relevante, tomei a decisão que assim que eu saísse de lá, voltaria para servir. Lá tive muitas experiências, tanto com as crianças e com os líderes. E ao longo do tempo que eu fui servindo lá no GF, fui convidado para trabalhar de forma integral, onde o Jones, na época era líder do ministério, fez um investimento tremendo na minha vida, tanto na profissional como na pessoal. Foi aí que eu comecei a entender a verdadeira misericórdia de Deus na minha vida. E por ter me apaixonado tanto por crianças, hoje faço pedagogia e quero continuar investindo em vidas para que mais crianças possam ser conduzidas a Cristo, assim como eu fui. O Geração Futuro e minha família vivem uma linda e intensa história de amor há 8 anos. Falar de Geração Futuro é fácil e gratificante, porque esse ministério foi fundamental não apenas na vida do Raul, nosso filho, mas também na minha vida e na vida do Newton. Enquanto o Raul era evangelizado, ele nos evangelizava também.
As historinhas, músicas, orações, lições, teatro, louvor, acampamentos, encontros de voluntários, fomos ministrados das mais diversas e criativas maneiras. O Raul chegou no GF com 3 anos e eu e o Newton servimos por um longo tempo no Geração Futuro. E de tudo que eu já vivi como igreja, nada me impactou mais do que o cuidado de Deus na vida do meu filho através desse ministério guerreiro, feito por pessoas verdadeiramente apaixonadas pela causa. Uma vez eu ouvi que tudo que você faz aqui pode ter implicações eternas. E eu penso que o Geração Futura é a materialização dessa ideia. Eu participei de 4 acampamentos do Geração Futuro, a Família do Futuro, Up Altas Aventuras, o Mistério dos Brinquedos e Missão Possível. O que eu mais gostei dos acampamentos e o que eu me lembro foi a convivência que a gente teve com os nossos líderes e amigos no tempo de CA, as gincanas, as festas e as lições que eles deram pra gente, que vai ficar marcado pra vida inteira. É interessante que um dia desse eu cheguei em casa, a Júlia me chamou a mãe dela, nos levou lá para o quarto, nós sentamos no chão e começamos a conversar. Ela falou, agora vai ser o momento de grupos pequenos, e ela pegou a Bíblia dela e falou, eu vou contar uma história, eu sou a líder. Aí ela contou a história da Bíblia, falou, agora cada um ora. Aí nós oramos um pelo outro e ao terminar a oração ela falou, pronto, agora terminou o nosso PG, agora a gente pode brincar. Quando nós terminamos aquilo ali, eu fiquei muito feliz porque eu vi o reflexo do Geração Futuro na vida dela. Chegando Geração Futuro, para mim foi uma novidade, foi algo daquela reunião que eu senti medo, assim, uma coisa nova que Deus estava colocando em nossas mãos, mas foi uma coisa muito abençoada, porque Deus queria a coisa certa para nossas crianças. Cada domingo era um prazer poder estar na igreja, vinha de manhã, voltava logo, chegava à tarde, chegava cedo para liderar os voluntários, receber as crianças e ter todo aquele devocional. E era prazeroso para mim, assim, Deus tinha colocado em meu coração uma parte assim, da igreja dele que eu pudesse ministrar. Eu sempre sonhei com o domingo como o melhor dia da semana, um lugar seguro para as crianças estarem. E o Geração Futuro realmente se transformou nesse lugar.
E quando eu olho para o Geração Futuro hoje, eu vejo como uma realização desse sonho. Crianças, durante esses anos, foram alcançadas para Jesus, porque elas foram atraídas pela criatividade, pelo ensino relevante da Bíblia ensinada no grande grupo, na aplicação dessas verdades sendo ensinadas no pequeno grupo. E muitas crianças nesses 10 anos cresceram também e é gostoso poder vê-las hoje servindo nesse ministério porque foram impactadas por ele. O Geração Futuro foi um marco na história da evangelização de crianças. Começou a partir daqui e logo alcançou o Brasil. Um modelo onde a velha sala de aula se transformou num palco de teatro. A Bíblia passou a ser ensinada com muita criatividade e de uma forma muito contextualizada. Foi um impacto. Houve o recrutamento de muitos voluntários, que foi um grande desafio. Muitos contribuíram com seu tempo, financeiramente e com seus talentos. A estrutura logística foi muito desafiadora, mas como tudo que nasce no coração de Deus acontece, servir nesse ministério foi um desafio muito gratificante, uma alegria imensa, tanto quanto participar dele. Parabéns, IBC! Grande time de voluntários, parabéns às famílias que são as nossas parceiras nessa grande missão de conduzir as crianças a Cristo. Boa tarde, igreja! Nossa, Geração hoje está lotado, Davidson. Poxa vida, eu tô vendo aqui crianças de 0 até uns 80 anos. Olha, líderes, cuidado com as crianças, viu? Vocês fiquem por perto, porque o negócio aqui vai ser legal. É muito bom estar aqui nessa festa maravilhosa. E nós seremos os seus comunicadores de hoje e começaremos a nossa história falando sobre uma pessoa de muita coragem. Talvez essa pessoa tenha tanta coragem que vocês nunca viram tanta coragem numa pessoa. O nome dessa pessoa é Davi. Davi teve tanta coragem que ele enfrentou um gigante de mais de 2,5 metros de altura. O motivo pelo qual Davi brigou contra esse gigante chamado Golias foi porque esse gigante falou coisas muito ruins contra Deus e contra o povo de Israel. Pois é. Então, vamos começar a nossa história? Vamos! Yes! Yes! Mas, peraí, Davidson. Vixe, cara. Que foi? Tá só nós dois aqui. Faltou alguma coisa aqui? Como é que a gente vai fazer isso aí, macho? Que aí o Golias e o Davi. Não tem, cara. Tá faltando voluntário, só nós dois aqui. Não vai dar certo, não. É mesmo. Já sei! Por que a gente não chama alguém aqui do povo aqui? Do povo aqui? É. Alguém daqui do povo aqui, alguém daqui do povo... Eu não entendi, não. Ok? Como é? Falando de novo. De novo. Desenha. Desenhando. Por que a gente não chama alguém da igreja para nos ajudar? Capitão! Que joia! Massa! Ótima ideia! Vamos lá! Faz o seguinte. Vamos lá. Nós precisamos de 2 pessoas para nos ajudarem aqui. Só 2. Precisamos de alguém baixinho. Para ser o nosso Davi. Assim, não precisa ser da minha altura, certo? Pode ser um pouco mais baixinho. É. E alguém alto para ser o nosso Golias. Mas faz o seguinte, para a gente dividir aqui o tempo. Você procura o Davi e eu procuro o Golias, ok? Fechado, vamos lá. Vamos lá, Davi, deixa eu ver, cadê? Não foi combinado. Escolher, esse aqui tá muito grandão. Tu tem cara. Nos ajuda? A menina... Vamos lá! Deixa eu ver. Ei, vem cá tu, vem cá! Olha a altura, olha o porte do Achamos cidadão. O nosso Davi, vamos muito subindo bem. Aí. Rapaz, o cara intimida, ó. Davi, olha aí, macho. Olha o tamanho do naipe que tu vai enfrentar olha aqui, aí. Davi. Você é o... O nome dele é Alexander. Muito bem, Alexander, você vai ser o nosso Golias. O Golias é um personagem simples.
Ele tem uma armadura, certo? Ele também tinha um capacete de batalha, que eu não vou colocar em você que eu não alcanço, você coloca aí, por favor. Ele era bem armado, ele queria resolver as coisas fáceis. Então ele tinha uma espada, ele tinha uma lança multiuso e ele também tinha um escudo. Então você se decida como você vai segurar isso tudo. Perfeito? E o nosso amigo aqui, como se chama? Timóteo. Olha, o Timóteo já está todo a caráter de Davi. Afinal de contas, ele era um pastor de ovelhas, né? Ok. Pronto! Muito bem, temos os nossos participantes principais aqui. Ei, Ah. faltou outra coisa. Ah. Vai dar não, cara. Poxa, cara. Nós desistimos. Ô, produção, tá faltando mais Ah, coisa faltando. aqui. O que é que tá faltando agora? Cara, o exército, como é que é pra achar o exército? Exército, Tudo bem, o Davi e o Golias eram 2, era facinho, mas o exército é muita gente. Mais gente, né? Mais gente. Outra ideia. Tu é cheio de ideia, cara. Poxa, Essa eu eu fico vou incrível. fazer ao vivo. Seguinte, por que então que a gente não pede ajuda à igreja para ser os exércitos? Massa, massa. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eles atacam quem? Eles atacam eles, né? Eles atacam eles, exatamente. Todo mundo pronto Vamos aí, lá. vocês estão bem na academia? Vamos lá. No 3, todo mundo se engalfinha. E aí exército é briga. Calma aí. Não, brincadeira. Não é isso, calma, não é isso. A gente não ensina isso no Geração Futuro. Calma. A gente vai precisar de vocês para fazerem os 2 exércitos que participam dessa guerra. Vamos fazer o seguinte. Do lado esquerdo, mão do relógio, lado do coração. Daqui para cá, vocês serão o exército de Israel. Serão os israelitas, beleza? Muito bem, muito bem. E desse lado de cá, vocês serão os filisteus. Aquele povo que não acreditava em Deus. Beleza, sim, vamos lá, ó. Lá no Geração Futuro, quando a gente chama as pessoas para participar, nós pedimos que eles interpretem seus personagens do âmago do profundo da sua alma, né? Isso. Então, ninguém vai dizer que só esse lado da igreja acredita em Deus e esse lado aqui não acredita. Não, não é isso. Eu peço que vocês interpretem seus personagens. Então, para vocês aqui do lado esquerdo interpretarem o povo de Israel, assim que vocês ouvirem qualquer um de nós dizer a palavra israelita, vocês vão levantar o braço e vão falar bem forte: Deus está conosco, ok? Vamos do testar? lado esquerdo nós temos os israelitas. Pessoal ensaiou bem, receberam o texto por e-mail, não foi? Muito Boa. massa. Agora, a nossa vez. Vocês, os filisteus, vai ser o seguinte: toda vez que a gente, como eles falaram lá, os israelitas, eles gritaram, agora, toda vez que nós falarmos os filisteus, a gente vai fazer uma cara mal e vai fazer assim, ó. Combinado? Vamos testar? Os filisteus! Muito bem! Boa! Parabéns. Ficou massa. E você, nosso personagem principal, Golias, quando nós falarmos Golias, você vai fazer uma cara mais feia do que a deles e vai fazer... Ah! Vamos testar? Golias! Muito bem. Bem, e quando nós falarmos Davi, você vai ficar quietinho, porque o Davi não fica fala. quieto, não fala nessa nada peça. não. Tá bom? Davi não fala nada. Aguenta aí, mas o Davi é o personagem da reviravolta da história. Aguenta aí. Beleza. Então, temos os personagens, temos os exércitos. Vamos começar a história. Vamos lá. Há muito tempo atrás mesmo, houve uma guerra entre 2 povos, os israelitas E os filisteus. Muito bem. Deste lado da colina estavam os filisteus. E havia um vale no meio. Exato, ok. Depois desse grito, favor cardíacos. Bem, no meio desse vale, esse vale separava os exércitos. Então, um belo dia, do meio da fileira do exército dos filisteus, saiu dentre eles ele, o poderoso, o lindo, o forte gigante Golias.
Muito bem. O gigante Golias saiu do meio do exército dos filisteus e fez um desafio ao exército de Israel. Você vai repetir tudo que eu falo. Alinhem seus exércitos para lutar comigo! Alinhem seus exércitos para lutar comigo! Olha só. Sentiu o naipe do desafio aí, né? Ok. O outro exército, ao ouvir esse desafio, eles ficaram apavorados. Cara de apavorados. Boa. Sabe por quê? Porque o nosso Golias pediu para que o exército dos israelitas procurasse por aí entre as suas fileiras alguém que fosse tão forte, alguém que fosse tão poderoso, que pudesse lutar e até ganhar dele. E ele deu uma condição, não foi, Hermes? Cadê? Não tem alguém aí para lutar comigo, não? Cadê? Não tem ninguém aí para lutar comigo, não? Pelo visto, não tinha ninguém. E ele fez uma proposta. Qual foi a proposta que ele fez, Hermes? Aí Golias olhou para Israel e disse que se esse homem ganhasse de Golias, o povo filisteu seria escravo de Israel. Caso contrário, os israelitas seriam escravizados. Realmente, depois dessa, o povo de Israel duvidava se Deus estava com eles ou não, porque não tinha ninguém poderoso para lutar com o campeão dos filisteus. Mas esse desafio ele era repetido todos os dias. No dia seguinte, Golias repetiu o desafio. Cadê? Não vai aparecer ninguém não para lutar comigo? Já no dia seguinte, vocês estão com medo. Tudinho. E no outro dia, bora, rapaz, apareceu alguém para lutar comigo. Bora, tem alguém aí para lutar? E isso aconteceu durante 40 dias. Mas, meus caros, vocês devem estar se perguntando o seguinte: onde está o herói da nossa história? Onde? Cadê? Onde está ele? O pequeno Davi. Vamos falar sobre ele agora. Seguinte, o nosso pequeno Davi, diz oi pro pessoal, Davi. Muito bem. O nosso pequeno Davi não tinha aparecido na história ainda, porque ele nem estava no meio da briga. Ele era pastor dos rebanhos do pai dele. Efeitos sonoros. Ele estava cuidando dos rebanhos, então um belo dia o pai dele chega para ele e diz o seguinte: Davi, meu filho, faça o seguinte, junte um pouco de comida, embale tudo aí, faça uma marmita e leve para seus irmãos que estão na frente de batalha, porque eles fazem parte do exército israelita. Davi, como era um filho bem obediente, pegou a comida, segura a comida, Davi, muito bem, empacotou a comida, empacota a comida, Davi, cuidado para não cair, beleza, deixa eu lhe ajudar, isso, montou num cavalo, montando no cavalo, e foi até onde o exército está, vamos lá, chegando, calma, chegamos, não passa para lá, porque lá o negócio está quente, aguenta aí, não volta não, vem pra cá, isso, boa. Chegando lá, Davi estava na mesma hora em que um novo desafio de Golias era lançado diante do exército inimigo. Vocês não vão lutar comigo não? Vocês não vão lutar comigo não? Vocês estão com medo? Vocês estão com medo? O exército de vocês fede. E o Deus de vocês é fraco, não vale nada. Não vale nada. Bem, Davi ouviu isso tudo. Ele ficou muito aborrecido. Faz cara de aborrecido, Davi. Muito isso, aborrecido. Davi, pra lá, pra eles verem. Sabe por que ele ficou aborrecido?
Sabe por que ele ficou aborrecido? Porque ele não acreditava que alguém pudesse falar palavras tão feias contra Deus e contra o exército de Israel. Ele ficou tão indignado que ele pensou, poxa, quem é? Por que ninguém até agora se levantou para enfrentar esse gigante? Ele ficou sem entender por que ninguém no exército de Israel tinha coragem de enfrentar o Golias. Então, como em todo exército, a conversa corre rápido. Alguém ouviu o que esse pequeno jovem tinha falado e rapidamente correu até o rei Saul, que era o rei do exército israelita. Vocês estão acordados? Boa noite. E contou tudo o que ele havia falado. Então, Saul disse, Davi, me conta essa história de você querer brigar com o gigante. Davi contou para ele que ele tinha certeza de que poderia enfrentar o gigante, tendo em vista que Deus estava com ele. Não foi? E Davi falou para o rei que ele conseguiria, através do poder de Deus, derrotar o grande gigante Golias. Muito bem. Saul ficou meio desacreditado, um rapaz pequeno, magrinho, pouca estrutura física, molecular, óssea, enfrentar um gigante daquele tamanho. Só que Davi disse para ele, não tenha medo, rei. Deus já me ajudou a matar até um urso e um leão. Saul olhou, deu um pouco de crédito a ele, então disse o seguinte, vamos preparar Davi para a batalha. Isso. Vamos lá, Davi, seguinte, agora você vai mudar de roupa, certo? Saul colocou logo a armadura 0 km dele. Colocou a armadura dele, isso. Tá pesado, hein? É, mas para... Pois é. Isso, boa. Colocou a armadura em cima de Davi. Depois disso, ele colocou o seu capacete de batalha. Isso. E por último, mas não menos importante, ele pegou a sua espada afiadíssima e entregou para Davi. Boa! Está pronto o herói! É ele! As pessoas do exército de Israel, eu acho que eles estão desacreditando, porque eles viram o tamanho do herói. Vamos lá, gente, vai dar certo, vai dar certo. Quando viram o herói deles, ficaram tristes, porque a armadura era tão grande, tão pesada, que o Davi nem conseguia sair do lugar. Quer ver? Vem cá, Davi. Davi, vem cá. Vem cá, Davi. O gigante está aqui, cara. Pois é. Davi não conseguia sair do lugar com aquela armadura toda. Aí, Davi decidiu o quê? Eu não vou usar essa armadura. Então, tirou a espada, tirou o seu capacete pesadíssimo, que cobria a cabeça dele inteira, e tirou a sua pesada armadura. Ajuda aqui que ficou pesada. Vamos lá, vamos lá. Ui. Se pega num pé de um, já foi. Já foi. Então Davi pegou a sua roupa de pastor e foi lutar contra o grande gigante Golias. Davi, as únicas armas que ele possuía para lutar contra o seu oponente eram coisas bem simples. Primeiro, ele passou pelo riacho e pegou 5 pedrinhas. Lá, 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 lá. 5 pedrinhas. De posse das 5 pedrinhas, muito bem, Davi, cuidado. Faltou uma. Isso. Pronto. Depois ele pegou uma funda, isso. A funda era mais ou menos o estilingue dos nossos dias. E foi assim, Davi, pode colocar seu cajado no chão. Beleza. Agora Davi estava... Davi pegou a sua funda e foi em direção ao vale para lutar com o gigante Golias. Uau, agora vai pegar. Vamos lá, Davi. Vamos lá, Davi. Davi se aproximava, o gigante se aproximava. Então,
quando o poderoso Golias olhou para aquele rapazinho pequeno e tal, armado com pouca coisa, olhou bem nos olhos dele e disse o seguinte: Você vem lutar com pedras? Você vem lutar com pedras? Por acaso eu sou cachorro? Por acaso eu sou cachorro? Vem aqui que eu vou ganhar fácil de você. Vem aqui que eu vou ganhar fácil de você. Pois é, Davi não se sentiu intimidado. Ele sabia que Deus estava com ele. Olhou bem direto nos olhos do grandão e respondeu: E você vem lutar comigo? E você vem lutar comigo? Com a espada? Com a espada? Com o escudo? Com o escudo? Com a lança? Com a lança? Com o capacete? Com o capacete? Com a armadura? Com a armadura? Mas eu vou com você? Mas eu vou com você? Em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso! Em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso! O Deus de Israel! Pode, fica à vontade. É tu que vai lutar, não sou eu. Davi pegou sua funda, colocou a pedra dentro e girou. E girou, marcou a pontaria no gigante. Então lançou a sua pedra. A pedra voou. E voou. E voou. Parece aquela bola da Copa, né? E atingiu o gigante no meio da testa. Aguenta aí, Golias, tu morreu. Aguenta aí. Aguenta aí. Puxa! E essa foi a grande história. Faltou só uma coisinha para fechar o cerco. Depois que os filisteus viram que o seu campeão estava mortinho, Nachon, eles saíram fugindo apavorados. Corre, negada! E o povo de Israel celebrou! Celebrou! Muito bem, muito bem. Uma salva de palmas para os nossos atores. Valeu! Garotada, essa história mostra como Deus ajudou Davi, aquele menino pequeno, a derrotar um gigante como Golias. E Davi percebeu e nos ensina, sendo um exemplo de coragem, que nós podemos confiar em Deus, mesmo quando temos diante de nós um desafio tão grande. Lembre-se de uma coisa: não temam. Confiem em Deus. Confiem em Deus. E enfrentem os gigantes. Valeu, gente! Olá, uma boa noite na paz de Jesus. E todos os israelitas dizem o quê? Todo mundo pode dizer agora, né? E todos os israelitas dizem o quê? Os descendentes espirituais de Israel. A Bíblia diz que todos nós somos filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus, né? Não nascemos em Israel, mas somos filhos da promessa, porque cremos assim como Abraão creu, e isso nos foi imputado como justiça. Queridos, antes da gente terminar essa programação hoje, eu queria rever com vocês rapidinho o que Deus fez mais ou menos em 1998, quando eu estive numa das viagens fora do país. Eu sabia que ali naquela igreja, um grupo de irmãos, por conta do que estava acontecendo com as escolas lá na outra América, onde as crianças estavam sendo obrigadas a aprender matérias que tinham a ver com esoterismo, com tantos ismos que não combinam com o cristianismo. Esses irmãos preocupados decidiram tornar o ensino infantil da criança relevante e começaram a escrever um currículo
reunindo pedagogos, pessoas interessadas, escreveram um currículo e criaram toda essa estrutura. E em 1998 eu tive a oportunidade de estar ali naquele lugar onde eles falavam desta programação. E as lágrimas começaram a descer no meu coração, porque ao longo dos anos em que eu tenho vivido igreja, desde a minha conversão há quase 40 anos atrás, eu descobri que mesmo fazendo todo o trabalho infantil com muito boa vontade, nós ainda estávamos encarando o programa infantil como um adendo da igreja. Era algo que ficava em segundo plano. Para alguns pais, ter filhos numa sala de aula sendo ensinados por um professor, seria uma espécie de creche durante o culto, um lugar para entretenimento, pouca relação com aquilo que estava sendo ensinado. E Deus me tocou profundamente durante aqueles dias, ao perceber o cuidado e o zelo daqueles irmãos pelas crianças. E de novo, não que nós não tivéssemos aqui pessoas com este zelo, mas nós estávamos muito aquém de fazermos algo relevante para a vida das crianças desta cidade, e com a perspectiva de mudarmos de verdade o futuro delas, de influenciarmos as crianças, de fazermos um trabalho que eu chamo de profilático, ou seja, você trata antes de acontecer o pior. Então eu voltei para Fortaleza com meu coração muito tocado, e depois de um tempo, desafiamos alguns irmãos a irem lá. A Heloísa foi a primeira a ir, lá nos Estados Unidos, depois foi com Raquel, depois a Edna também esteve, a Michelle esteve, Dona Janete inclusive, e eu tive a oportunidade de abrir a palavra de Deus para esta igreja, num culto, onde eu, meditando na profecia de Joel capítulo 2, quando o Espírito de Deus falava através do profeta, dizendo o que aconteceria nos últimos dias. Lá no Velho Testamento, Deus antecipava o fenômeno da igreja de Jesus, amparada na vinda de Cristo, na ressurreição de Cristo. E esse mesmo texto foi cumprido em Atos capítulo 2, quando o Senhor diz com clareza: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Gente, lá em Joel, no Velho Testamento, Deus estava apontando para o início da igreja, para um derramamento tão poderoso do Espírito, que não contemplaria mais os sacerdotes, os líderes, meia dúzia de ungidos, mediadores humanos, pastores, sacerdotes, bispos, apóstolos. Não, o derramamento do Espírito seria sobre toda a carne, sobre todo ser humano que cresce em Jesus como Senhor e Salvador. Mas o que mais me impressionava nesse texto é que quando Deus fala de como Ele iniciaria a sua igreja, Ele não começa pelos adultos, Ele não começa pelos pastores, Ele não começa pelos professores, pelos missionários, pelos intelectuais. Ele não começa por aí. Ele começa usando a coisa mais frágil, mas talvez a mais simples, a mais singela e a mais poderosa figura de uma criança. Ele começa dizendo, na sua agenda, para construir uma igreja que iria invadir o mundo, que iria revolucionar o Império Romano, e até hoje o cristianismo tem mudado vidas ao longo da história e através desse nosso mundo. Deus disse: eu vou começar pelos vossos filhos e pelas vossas filhas, eles profetizarão.
Então aquilo tocou o meu coração e com vergonha, eu pedi perdão à igreja por ter tratado as crianças ao longo de tantos anos de uma forma secundária no calendário da igreja. E a partir daí, há 10 anos atrás, nós começamos esta ênfase que vocês testemunharam aqui hoje à noite. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nós tivemos testemunhas aqui, temos testemunhas de crianças que, ouvindo a história bíblica de forma relevante e dramatizada, entenderam a palavra de Deus, foram para casa e lá converteram o coração dos seus pais a Cristo. No momento de conflito entre pai e mãe, essas crianças pediram para orar, porque aprenderam aqui na palavra de Deus, através do ensino e no grupo pequeno, que nós podemos recorrer ao Senhor para a solução dos nossos problemas. Muitas das séries que nós temos aqui, sobre restauração, sobre o fruto do Espírito, as crianças vivem, porque nós temos voluntários, porque nós temos pessoas que dão tempo integral, sustentadas pela contribuição de vocês, para adequarem a pregação da palavra à linguagem infantil, e as crianças vivem a mesma coisa que nós vivemos aqui em sintonia, e Deus tem feito uma tremenda obra na vida delas. Eu disse naquele momento, chegou a nossa hora, é agora, o tempo é agora. Vocês me ouviram aí, ou me viram? Isso há 10 anos atrás. Amados, nós não vamos desistir deste alvo divino, de alcançar nossas crianças para Jesus. Vocês já perceberam o que o diabo tem feito na nossa sociedade? Atacando a família, ele ataca as crianças. Ele deixa as crianças desamparadas. Vocês estão vendo os dados estatísticos? Vocês já viram a violência? Quão mais cedo na vida uma criança é introduzida às drogas? As leis que o nosso país estão fazendo, promulgando, para que no seio da família não haja mais nenhuma possibilidade de correção, de disciplina, porque as crianças têm sido violentadas, é verdade, mas também porque os homens odeiam qualquer tipo de cerceamento de liberdade, que seja condicionante de uma disciplina bíblica, que saiba dizer não para a criança quando é não, manter a palavra, porque elas precisam de segurança. Ninguém em sã consciência colocaria uma criança a seu bel prazer no meio da BR-116, é preciso pegar na mão, é preciso puxar, é preciso trazer para perto, é preciso proteger, mas o nosso Estado não está interessado nisso, está interessado em liberar, para que os adolescentes continuem matando e sendo alvo dos adultos para o despacho de drogas dentro da nossa cidade, para que eles matem em nome daqueles que mandam os adolescentes fazerem, e ninguém pode tocar neles, ninguém pode fazer nada com eles. É uma espécie de autorização, de homologação do crime, que começa com as crianças. A bebida, a droga, o abuso sexual das nossas crianças. Esta igreja vai continuar investindo na redenção dos seres humanos através do poder de Jesus, a começar das nossas crianças. Queridos, eu recebi esta semana uma notícia. O Reginaldo me ligava no telefone, já balbuciando, falando, já querendo chorar, e ele dizia o seguinte: o projeto Graça da nossa igreja, que está ali naquela área terrível, atrás da Unifor, onde tem briga de gangues ali, onde você não passa ali sem correr risco de ser assaltado. Ali naquela região, há pouco tempo atrás, fizeram um culto, num trabalho que nós temos ali, que começou com João Batista e hoje está com o irmão Aloísio e irmã Iracema. Fizeram o culto, onde as gangues se juntaram, alguns elementos chegaram próximos, chegaram perto. E agora presta atenção da coisa fantástica. Nós estávamos no 7 de setembro durante 10 anos praticamente. E ali no 7 de setembro nós tínhamos que montar e desmontar tudo todos os domingos.
E ali perto do 7 de setembro tinha uma favela chamada a Favela dos Trilhos, em Fortaleza. E daquela favela desciam os meninos para assaltar, para roubar carros, para pedir dinheiro, para perseguir pessoas, para fazer bagunça dentro da propriedade do Dr. Ednilton, que gentilmente nos cedia o 7 de setembro, a ponto do Ednilton, grande amigo meu, grande amigo pessoal, um dia disse para mim: pastor, o negócio está difícil, porque eu estava subindo no elevador e eu vi uns meninos ali subindo e descendo. Eu disse para eles que não podia subir e descer no elevador. Um menino me deu um chute na canela. Você imagina a raça ruim que descia ali daquela favela para aprontar. E essa igreja, através do mão amiga, através de alguns irmãos amados em Cristo Jesus, começou a arrebanhar aquelas crianças, trazer para dentro do convívio, amar aquelas crianças. Uma dessas crianças é o Jailson, que nós vimos aqui, que foi voluntário do Geração, foi funcionário dessa igreja e agora está fazendo pedagogia e um dos nossos professores. Mas o que eu ouvi lá do Projeto Graça foi o seguinte: um pastor disse para o nosso irmão: será que o pastor Armando me aceita para eu dar um testemunho lá na igreja dele? E aí o irmão disse: mas por que o pastor Armando deixaria você dar um testemunho lá na igreja? Ele disse: porque ele não sabe, mas eu era um daqueles meninos que aprontava na favela dos Trilhos. Deus transformou a minha vida e hoje eu sou um pastor aqui nesta comunidade para a glória de Deus. Percebe? Percebe? Ele não está aqui, mas ele virá aqui um dia para contar essa história. Queridos, para dizer o seguinte: vamos transformar esse momento lúdico, bonito, engraçado, interessante, num momento de desafio. Ponto 1. Vocês sabiam que várias crianças retornam do programa de Geração Futuro por falta de voluntários? Ou seja, nós não podemos pegar mais crianças, porque nós temos o item segurança. Nós temos praticamente um voluntário para cada 2 crianças. 200 a 250 voluntários a cada domingo trabalham nesses galpões. E eu pediria encarecidamente que você saísse daqui perguntando a Deus: Senhor, será que não chegou a minha hora de servir nesse ministério durante 6 meses, quem sabe, 1 ano, quem sabe, se abster desse culto tão maravilhoso, mas quem sabe vir para o culto de manhã e servir à noite, por um tempo apenas, não precisa ser para sempre. Participar como líder de grupo pequeno, ver essas crianças compartilhando vida e ter a oportunidade de participar, compartilhando com elas a palavra de Deus. Ponto 1, precisamos de voluntários. Ponto 2, hoje à noite eu vi aqui o momento de oferta. Eu acho que a igreja achou que era a oferta dos pequeninos, da viuvinha. O negócio foi tão viuvinha, tão pequenino, que quase nenhum adulto se levantou. Esse trabalho é sustentado pelas nossas ofertas. O Geração Futuro tem um investimento mensal que nós não abrimos mão. Pode parar qualquer coisa, mas não vai parar o investimento nessas crianças. Num futuro próximo nós teremos que melhorar e adequar essas instalações para que eles tenham maior espaço, melhor espaço, e que o Senhor continue mandando mais e mais e mais e mais e mais crianças. Precisamos de voluntários, precisamos do seu investimento fiel. Louvado seja Deus por aqueles que têm sustentado essa obra com fidelidade e têm participado do sustento desses muitos aqui que dão tempo integral e muitos voluntários que aqui também serviram e servem. Voluntariado, sustento financeiro, para que essa obra continue e não custe absolutamente nada para nenhuma criança, para nenhum pai que leva todos os domingos o material para casa, que pode acompanhar os seus filhos lá em casa. Esse é o desafio. Vamos orar pelas nossas crianças. Tragam seus filhos para a igreja antes de levarem-nos para o estádio. Tragam seus filhos, façam qualquer esforço do mundo para chegarem mais cedo.
Muitos dos seus filhos tiram vocês da praia, tiram do sítio e dizem: eu quero ir por geração. Eu já ouvi história de pais que se converteram porque os meninos vieram uma vez e depois não quiseram mais deixar de vir e trouxeram os pais depois se converteram também. Irmãos amados, a igreja não é responsável pela educação cristã dos seus filhos, mas nós somos parceiros de vocês e queremos fazer a nossa parte. São alguns minutos por domingo, mas também tem muito que pode ser feito durante a semana em parceria com essa liderança, Raquel e Paulo Júnior do Geração Futuro. Vamos dar mais um salto de qualidade, vamos dar mais um salto para permitir que mais e mais crianças venham. Amém, igreja? Vamos fazer isso para a glória de Deus. E eu quero terminar aqui, hoje à noite, deixando algumas lições do pastorzinho Davi. Aquele menino pastor de ovelhas. Eu sei porque eu fiz muito isso como criança. Uma baladeira tem um poder violento. Essa história parece brincadeira, ou história da carochinha, mas não é não. Se alguém aqui foi criança e brincou de baladeira, sabe o estrago que uma baladeira é capaz de fazer. Eu tive minhas orelhas puxadas, meu bumbum assado e minhas vizinhas correndo para dizer um bocado de coisa lá, porque foram muitos estragos com baladeira. Davi sabia lidar muito bem com essa baladeira antiga, de um poder tremendo, para defender o seu rebanho no campo, dos animais, dos predadores. E naquele momento, aquela criança singela e simples, nem pensou no tamanho do gigante, ela olhou para o tamanho do poder de Deus. E se Deus estava com ele, não importava o tamanho do desafio. Nós podemos aprender com Davi hoje à noite. Lição número 1, humildade. De um tangedor do rei, ele passou a ser pastor de ovelhas. Estava sempre pronto a assumir o que Deus tinha para ele, para o momento, sem exigências. A outra lição é obediência. Nas tarefas simples, ele se levanta de madrugada, deixa as ovelhas com um guarda, carrega a sua alimentação, a alimentação para os seus irmãos, e partiu como o pai lhe ordenou. A lição número 3, aquele menino tinha uma visão espiritual da batalha. Ele ouviu as palavras do inimigo, palavras que você ouve todo o tempo, tentando lhe diminuir, tentando lhe chamar de incapaz, dizendo que você não pode, que você não tem, que você é zero à esquerda. Davi ouviu as palavras de Golias, mas Davi falou segundo a sua fé, a sua crença e o seu conhecimento de Deus. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A lição número 4, ele teve mansidão ao lidar com a oposição. Eliabe, seu irmão mais velho, não via no menino da casa as armas que fizeram dele um guerreiro da linha de frente. O irmão disse: por que você desceu aqui? Com quem você deixou as ovelhas no deserto? Presunçoso, malicioso, você queria só vir aqui para bisbilhotar a batalha. E Saul pondera com ele: você ainda é moço. Mas ele se mantém tranquilo e humilde e manso na sua posição. Depois, ele nos dá uma lição de confiança. Confiança na provisão de Deus. Apresentou-se para a solução do problema. Não subestimou o adversário. Mostrou experiência na caminhada com o Senhor. Ele disse: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel 17:37. Lição número 6. Ele era autêntico. Teve coragem para ser ele mesmo diante de Deus. Saul quis vesti-lo com defesas normais de um guerreiro. Mas Davi experimentou e teve coragem para dizer: não, eu não preciso de arma humana. Não, eu não preciso desta
proteção tão violenta. Eu só preciso daquilo que está em minhas mãos agora. Ele então dispôs o seu cajado, seus 5 seixos, sua baladeira, valorizou aquilo que tinha na mão. Não foi aquele que disse assim: Senhor, eu vou ser vitorioso se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Não, como aquele menino da multiplicação dos pães, ele disse: é isso que eu tenho, Senhor, um cajado, 5 pedrinhas, eu tenho uma baladeira aqui na minha mão. Ele teve disponibilidade. E a última lição, ele era um adorador. Ele tinha noção de quem era o seu Deus. Na hora da batalha, da luta, da dificuldade, você precisa ter a simplicidade de uma criança, que é capaz de se entregar, de acreditar, de saltar, de pular, de correr para os braços do Pai, sem reservas. Nós temos essa dificuldade. Por isso Jesus diz que quem não se tornar como uma criança não entra no reino dos céus, porque precisa ter essa sinceridade, essa entrega, essa inocência, essa confiança da criança que salta, que pula. Davi era um adorador. Golias tinha espada, lança e escudo. Davi estava ali no nome do Senhor dos Exércitos. Olha a preocupação de Davi para ganhar aquela batalha. Preste atenção se essa é a sua preocupação. Primeiro Davi diz no verso 46 de 1 Samuel 17, quando isto acontecer, quando a vitória acontecer, todo Israel saberá que há Deus. Toda a terra saberá que Deus é Deus de Israel. Toda a congregação saberá que o Senhor livra, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, mas pela sua palavra, pelo seu poder, capaz de usar uma criança. Vamos acreditar. A fé de Davi dizia o seguinte: a batalha é do Senhor, a guerra é dele, e o Senhor estava com ele. O Senhor está conosco. A batalha é do Senhor, a guerra é do Senhor. Amém, igreja? Vamos aprender hoje à noite com as lições de Davi. Vamos deixar o nosso coração mais sensível. E dê a Deus o que é de Deus. Continue investindo nesta obra, na obra que nós temos sociais aqui ao redor, no Pedras. Nós temos mais de 100 crianças sendo treinadas aqui em esportes. Vamos continuar ajudando esta comunidade aqui ao redor, investindo nas crianças, para que elas não sejam presa fácil do inimigo de Deus. Esta continua sendo a hora. Estamos próximos dos fins dos tempos. O diabo está querendo ceifar vidas, a começar pelas crianças. Mas nós, em nome de Jesus, tendo Ele do nosso lado, vamos continuar vendo a vitória do Senhor na vida das nossas crianças. Senhor, levanta os voluntários nesta congregação. Talvez irmãos que estão aqui por anos, que já conhecem tanto a palavra. Geralmente os que se levantam são os mais novos. Às vezes a gente tem que dizer: rapaz, espera aí, você precisa ouvir mais, amadurecer mais. Os adolescentes estão lá servindo. Chegou a nossa hora, chegou a sua vez. Não precisa nenhuma qualificação, a não ser o coração entregue ao Senhor, para dizer: eis-me aqui, eu estou pronto. Eu vou pedir para o pessoal do Geração Futuro ficar lá no Conexão Central, no final, e você passa lá, eles arrumam uma lista rápida, você dá o seu nome, telefone ou e-mail, e eles vão fazer o contato com vocês. Eles já anunciaram que vai ter um domingo aí, que é o domingo do recrutamento do voluntariado, né? Que dia é? 1º de agosto, mas não espera até lá não, que a gente esquece rápido. Pega logo, e vamos entregar nossas vidas, nossos bens, o que nós temos ao Senhor, para a glória do Senhor,
para vermos frutos do Senhor, como nós vimos aqui hoje à noite. Vamos orar? Curva a sua cabeça em oração. Senhor, diga ao Senhor: eu quero ser como Davi, apesar de pequeno e de frágil, apesar de enfrentar grandes batalhas, grandes obstáculos, grandes Golias, apesar de ter medo, às vezes, Senhor, apesar de achar que não tenho condições nem capacidade para vencer as lutas do dia a dia, eu quero ser como teu servo Davi. Usa, Senhor, o que eu tenho em minhas mãos. Eu quero crer no Deus da minha salvação, no Jesus que está comigo, no Jesus que luta por mim, no Jesus que vai adiante de mim. A batalha é tua, Senhor. Eu entrego ao Senhor os gigantes da minha vida. Não quero retroceder, quero avançar, mas quero fazer em teu nome, Jesus. Quero a vitória não para que meu nome prevaleça, para que minhas coisas sejam resolvidas, mas para que o teu nome e ao teu nome seja dada a glória, Senhor. Pai querido, faz isso na vida do teu povo aqui hoje à noite, que eles saiam daqui com esta tremenda lição. E ainda mais, Senhor, faz com que o teu povo tenha um coração voluntário para servir, e faz prosperar o teu povo, à medida que se dispõe, Senhor, a investir na tua obra, para a honra e glória do teu nome. E eu quero perguntar, antes da gente sair daqui hoje à noite, se tem alguém que gostaria de aberto e publicamente dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, quero entregar minha vida a Ele, para lutar as minhas lutas com o Senhor. Tem alguém aqui nesse auditório? Levanta a tua mão bem alto. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Mais alguém? Hoje à noite, para dizer: é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus. Levanta a tua mão aí bem alto. Tem mais alguém? Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe. Você, neném, Deus te abençoe. Glória a Deus. Mais alguém hoje à noite para dizer: hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. Hoje à noite, chegou a minha hora, chegou o meu dia. Louvado seja Deus. Vocês que fizeram uma decisão por Cristo, vão até o Conexão Central, vocês serão acompanhados ali. Amados, vamos ingressar num grupo pequeno, não fique de fora. As crianças deram um exemplo disso para nós hoje à noite. Engaje-se num grupo pequeno, e nós vamos começar nesse segundo semestre a capacitação da liderança para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé para a gente encerrar em oração. Tenha uma boa semana de vitórias, em nome de Jesus.